Olá, galera do YouTube, hoje eu tô aqui com mais uma história linda de viajante do mundo, com o Arthur Lanari. E aí, rapaziada? Do Instagram, @ArthurLanari. Vou deixar aqui, né, pra vocês verem. Bem fácil. Quem ainda não me segue também no @Projeto Viravolta no Instagram, não esqueça. E eu tô muito feliz de estar aqui gravando a história dele, porque foi o destino, gente, que conectou as nossas vidas, porque eu ganhei de presente de uma aluna minha do workshop um livro do Arthur. E o livro dele se chama Imagine Onde Você Queira Estar. Eu vou colocar no final aqui do vídeo também, pra você ver mais informações. E quando eu comecei a ler o livro, eu falei, gente, esse cara é muito foda, pelo amor de Deus, olha só. O mundo precisa saber mais, né, dessa alma de viajante dele. E aí eu comecei a postar no meu stories trechos do livro, comecei a me comunicar com ele e eu convidei ele pra ficar aqui em casa. E ele está aqui e eu aproveitei pra gravar esse vídeo. Ele viajou um ano pela África com menos de $7 por dia. E ele já tá há mais de 9 meses viajando pelo Brasil, sendo que ele saiu sem dinheiro nenhum. Então ele é uma pessoa que pode muito mostrar que o dinheiro não é o problema. Então se você tá curioso com essa história, e se eu fosse você eu ficaria, fica comigo até o final pra você ver, porque ele é muito legal. Fala, rapaziada, meu nome é Arthur Lanari, tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro. Há muito tempo eu ficava curtindo e vivendo a viagem de outras pessoas. E chegou um momento que aquilo me incomodou. Eu não queria mais só viver pelos outros. Eu queria, sabe, fazer a minha história. Então, nas minhas primeiras férias do meu trabalho, eu fiz o meu primeiro mochilão, que eu fui pra América do Sul, que eu comprei a viagem de ida pela Colômbia e a de volta pelo Chile. Depois dessa viagem, tudo mudou na minha vida. E é o que eu acho que, pra muitas pessoas, esse é o ponto. É você começar. Porque quem começa é muito difícil de você parar. A questão toda é você ter a coragem para começar. Toda vez que eu voltei, né, eu vi um avião no céu, eu ficava imaginando dentro dele. Igual o cachorro olhando frango de padaria, sabe? Eu ficava imaginando em cada lugar que eu poderia ir. Tanto é que quando eu voltei, eu fiquei mais alguns meses na empresa que eu trabalhava, pedi demissão e fiz o meu mochilão para a África. E muitas pessoas me perguntam por que eu decidi ir para a África. Porque a maioria das pessoas vai para a Europa, Estados Unidos, Oceania, mas eu decidi que eu queria começar pelos países que poderiam agregar mais para mim. Não é questão de, os Estados Unidos não teria, a Europa não teria, não é isso. E eu senti que eu deveria ir para a África. Eu sempre tive uma conexão muito forte com aquele continente. Eu sei que a África poderia me amadurecer de uma maneira que os outros países, outros lugares não iriam. E outra coisa que eu queria muito fazer a diferença assim na vida das pessoas, de uma maneira que fosse marcar. Aí, Arthur, mas você poderia viajar por lugares pobres aqui no Brasil. Mas na África, eu estaria completamente longe da minha zona de conforto. E foi o que aconteceu. Lá era só eu e eu. Se eu precisasse de ajuda, não tinha, era eu. E foi isso que eu quis provar pra mim mesmo e foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Bem, e os países que eu passei pela África, eu comecei pela África do Sul, depois fui para Moçambique, Malawi, Zâmbia, Zimbábue e Botsuana. E assim, quando eu comecei essa viagem, eu não fazia ideia que eu conhecia esses países. Eu tinha escrito num pedaço de papel os países que eu ia. Eu botei lá, tipo, abril, maio, junho, julho, fui botando África do Sul, África do Sul, África do Sul. Aí teve um outro que eu botei Namíbia, porque eu achei que eu ia precisar trabalhar todo momento para poder viajar. Só que com quanto menos grana eu ia ficando, eu ia ganhando mais coragem, porque eu ia vivendo cada vez mais. E a cada país que eu fui, nada foi programado. Por exemplo, se eu tava na África do Sul, eu sabia que ia para Moçambique. Quando eu tava em Moçambique, que eu decidi ir pro Malawi. Quando eu tava no Malawi, eu decidi ir pra Zâmbia e assim foi. E acabou que eu fui fazendo um círculo ali no sul da África. E foi quando eu comecei a pegar carona. Eu saí do Malawi, cruzei o Malawi todo, aí depois fui pra Zâmbia toda, depois fui pra Zimbábue, depois Botsuana e voltei pra África do Sul. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando você fala de África: fome, miséria, pobreza, guerra. Só que é um continente que eles têm uma humildade, uma inocência muito grande. Quando você vai conhecer uma pessoa, a pessoa já vai querer te levar para casa dela, para conhecer a família dela. É um povo que eu vivi em vilarejos, que as pessoas não tinham nada para comer direito, mas elas dividiam. São pessoas que elas ficavam felizes só de você falar que você era amigo delas. São pessoas que elas te dão um sorriso, sabe? Elas são felizes com muito pouco. E não, viajar na África não é perigoso. Infelizmente, as pessoas têm esse pensamento, mas tem vários lugares desse mundo que são perigosos, são desenvolvidos. E na África não é assim. Uma coisa que marcou muito assim a minha viagem pela África foi quando eu cheguei no Malawi, que ele é um dos países mais pobres do mundo, e eu fiquei num vilarejo chamado Tikwawa. Eu cheguei para ficar lá 2 semanas, só que no segundo dia eu queria ir embora. Foi o maior choque de cultural que eu tive. Por exemplo, a galera tinha que ir na vila, no meio do vilarejo, com uma bacia d'água, encher, bombear e carregar água para dentro para tomar banho de canequinha. A comida era muito estranha para mim. Aquilo tudo só foi envolvendo, eu comecei a falar, caraca, o que eu tô fazendo aqui? E, por exemplo, lá não existe, por exemplo, privada. Lá é um lugar com
com 2 lugares pra você botar o pé e um buraco fundo no meio. Quando eu vivi aquilo durante aqueles 2 dias, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Só que aí eu lembro que eu sentei do lado de fora da casa que eu tava, peguei uma cadeirinha, sentei, e eu falei pra mim mesmo, Arthur, se você conseguir mochilar por aqui, você vai conseguir mochilar por qualquer lugar no mundo. E aí que o universo começou a conspirar ao meu favor, porque no dia seguinte eu comecei a me envolver mais com as crianças, eu comecei a me envolver mais com os moradores. Aconteceu o projeto da pré-escola que a gente conseguiu construir, que a gente conseguiu finalizar. Eu tenho certeza que eu transmiti aquilo, que eu queria mochilar para aquele vilarejo, emiti uma energia tão boa que ela voltou para mim e as coisas começaram a acontecer. E de 2 semanas que era para eu ter ficado, no segundo dia eu queria ir embora, eu fiquei 2 meses. Uma coisa que me marcou muito também na África foi quando eu visitei um campo de refugiados no norte do Malawi. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu, tinha um imã para criança. Quando eu cheguei, uma criança veio e encostou na minha tatuagem, que eu só tinha essa parte aqui, e ela começou a tentar tirar. Ela achou que fosse tatuagem, assim, de chiclete. E eu falei pro rapaz que estava do lado, que falava um pouquinho de inglês, que era para sempre. E quando ele falou pra criança, a criança regalou o olho, correu, aí chamou um monte de amigo, daqui a pouco fiquei rodeado de criança. Eu falei assim, pô, isso aqui dá futebol, hein? Aí eles entenderam a palavra futebol, me levaram pro meio do campo lá de refugiado, aí eu tava com chinelo, eu fiz um golzinho, aí uma criança tinha um chinelo, outra tinha um chinelo, a gente fez outro gol, e eles tinham uma bola, não era bola de futebol, era papel enrolado com durex. Ficou uns 40 minutos jogando. Teve uma hora que eu parei, que eu fazia muito isso na viagem, mas teve um momento no campo que eu parei, fiquei observando tudo em volta. E eu fiquei observando as crianças jogando futebol felizes. E eu ficava imaginando como é que eles poderiam ser tão felizes estando em um campo de refugiados. Refugiados dos países deles que estavam em guerra, cheio de problemas, eles eram felizes. Eu saí do Brasil com aproximadamente 6 mil reais, porque eu tinha recebido um prêmio da empresa que eu trabalhei. Eles me deram tipo um cartão viagem. E durante a viagem eu vendi esse cartão e somando tudo, fiquei no total com 7.700. E que na verdade ele durou os 10 primeiros meses. Dividindo pelo total de dias que eu fui, como se eu gastasse menos de 7 dólares por dia. Quando você viaja de maneira barata, você está em situações que te fazem ver a vida de uma outra maneira. Muitas pessoas acabam esperando ter uma certa quantidade de grana. E às vezes não é a grana que vai fazer a sua viagem. Às vezes você vai gastar muito menos e vai ter umas experiências muito mais maneiras do que alguém com muita grana, porque quando você tá com pouca grana, você tá mais aberto para essas coisas. É difícil viajar barato, mas se você colocar na balança, você vai ver que vale muito mais a pena. Quanto tempo vai passando, você vai vendo que esse grau de dificuldade, ele vai baixando. Sei lá, às vezes no começo você foi em um hostel e pagava um quarto, mas depois você vê que mais barato uma barraca, e você vê que as experiências que vão fazendo vai se tornando cada vez mais fácil. Tem muita gente que acha perigoso viajar barato. Só que as experiências que você vive viajando barato, você provavelmente não vai viver essa experiência viajando de uma outra maneira. Você está muito mais vulnerável, mas também está muito mais propício a encontrar pessoas boas no seu caminho. Então, viajar barato para mim é incrível. E você não precisa de muita grana para viajar o mundo. O fator mais importante para você começar a viajar é a coragem, porque com a coragem você vai fazer às vezes pouco dinheiro, te dá diversos momentos, porque às vezes muito dinheiro, muita grana não daria. Por ter vivido tudo isso, eu me sinto mais corajoso para arriscar na vida. Eu me tornei uma pessoa muito mais empática, comecei a olhar muito mais o lado das pessoas. E não só olhar, eu quis viver o que as pessoas também viviam. Ganhei uma autoconfiança muito grande. Eu percebi o que eu era capaz de fazer na vida das pessoas. E uma coisa que eu trabalhei muito foi o desapego material. Eu era uma pessoa muito materialista, só que depois que eu comecei a viajar com um mochilão e pouca grana, eu percebi que com poucas coisas que eu tinha, eu conseguia viver momentos incríveis. Então eu percebi que não era a quantidade de coisas que eu tinha, e sim a maneira como eu viajava. Uma coisa que eu trabalhei muito foi o desapego emocional, porque todo mundo quando vai viajar pensa assim, né? Poxa, eu vou conhecer tais pessoas em tais lugares, vai ser tão bacana, como é que vai ser quando eu deixá-las? Só que da mesma maneira que você vai encontrar pessoas incríveis em um lugar, você também vai encontrar em outros, em lugares novos que você ainda não foi. E esse foi o meu combustível. No começo eu achava que era sorte, que eu conhecia as pessoas, caraca, conheci uma pessoa muito boa em Bogotá. Aí eu fui pra Lima, no Peru, caraca, eu conheci pessoa muito boa. E quando eu fui pra Cusco, eu pensei, pô, não é sorte, eu tô fazendo isso porque eu tô emitindo aquilo. Uma coisa que me ajudava muito a desapegar era isso, eu saber que ia conhecer pessoas incríveis a cada lugar que eu fosse. E quando você vive essas experiências, você não quer mais parar. Você vê como isso é importante pra sua vida. Você começa a perceber que isso você não vai esquecer nem quando você tiver 80 anos. E eu não consigo imaginar a minha vida
sem essa viagem, tudo que eu vivi, tudo que eu amadureci, tudo que eu aprendi. E eu tenho certeza que eu vou levar isso não só pra mim, mas pra outras pessoas também. Eu não quero mais apenas me conectar com as pessoas, os lugares. Esse vai ser sempre o foco do mochileiro. Isso eu sempre vou ter. Mas com o passar do tempo eu percebi que eu quero deixar um pedaço meu em cada lugar. Eu quero fazer a diferença em cada lugar onde eu passar. E é isso que eu vou fazer nessa viagem no Brasil, e é isso que eu tô fazendo. Após esses 2 mochilões da América do Sul, especialmente da África, decidi viajar pelo meu próprio país. Porque uma coisa que acontece hoje em dia é que muitas pessoas falam assim, não vou pro Nordeste porque o dinheiro que eu vou pro Nordeste eu posso ir para um outro país. Só que tem belezas no Brasil que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E eu decidi que eu tava na hora de eu conhecer meu próprio país, a minha casa. Eu tô me conectando com pessoas que falam a minha língua, eu tô me conectando com o meu próprio país, eu tô vendo quantas pessoas incríveis existem sim no país. E essa viagem pelo Brasil eu comecei com menos R$120. Eu tinha R$40 no bolso e uma fatura de 160 para pagar no cartão. Quando eu voltei da África, voltei com a ideia de escrever meu livro e eu decidi que eu ia viver a minha vida independente apenas só com a grana do livro. Assim que eu cheguei na minha primeira parada, eu tinha 5 dias até vencer o cartão. Vendi 6 livros, paguei a fatura do cartão e com a grana que sobrou, eu comprei macarrão e extrato de tomate para almoçar e jantar os 4 primeiros dias. Depois disso, eu fui vendendo um livro, aí comprei um ovo e uma batatinha, aí depois vendi mais 2, aí comprei um franguinho. Eu já tava com aquela coragem, eu já tava com aquela certeza de que tudo daria certo, porque depois de tudo que eu vivi na África, eu sabia que o dinheiro ia ser um mero detalhe. Eu sabia que se eu precisasse de alguma coisa, eu ia ter meu livro, e eu confio no meu livro, eu botei sentimento nele. Quando a gente faz as coisas pelas razões certas, elas sempre dão certo. Nessa viagem pelo Brasil, eu decidi que eu vou ficar no mínimo 1 mês em cada estado. Eu já tô viajando há 9 meses, já tiveram estados que eu fiquei 2 meses. Eu vou conseguir sentir cada lugar, eu vou conseguir me conectar com as pessoas. Eu não quero só chegar no lugar e tirar foto, eu quero conhecer os locais, eu quero ter história para contar, eu quero poder fazer diferença em cada lugar que eu for. Quando eu voltei da África, eu comecei a descobrir o meu potencial. E nessa viagem pelo Brasil, a cada estado que eu passo, eu tenho ajudado um projeto social, mas por mim mesmo. Eu faço porque eu sei que eu sou capaz de fazer essas coisas. E tudo isso que eu aprendi nas viagens anteriores. E eu sei que quanto mais eu continuar viajando, mais isso vai me agregar e eu vou cada vez mais evoluir. Se você é uma daquelas pessoas que tá achando que é muito difícil, que não vai conseguir realizar, eu acho que o Arthur aqui é uma prova viva de que é possível sim, de qualquer jeito, que só basta coragem pra gente. Eu recomendo de verdade que você leia o livro dele, imagine onde você queira estar. Gente, isso não é publi não, ele não tá me pagando um centavo, imagina se eu cobrar algum centavo dele, pelo amor de Deus, eu tô fazendo por amor, entendeu? Que eu li o livro, eu adorei, ele é um livro maravilhoso pra trazer reflexão. Eu acho o estilo de viagem dele maravilhoso e eu acho que mais gente precisa conhecer pra abrir a mente. Por opção minha, eu decidi não colocar esse livro em nenhuma livraria na internet, porque eu quero poder conhecer todo mundo que possa ter meu livro. Então, além de eu conhecer todas as pessoas, eu quero que todo mundo conheça quem viveu a história e assim veja como é mais possível realizar algo. Então você pode seguir lá, @ArthurLanari no Instagram. Pra poder comprar o livro, você tem que entrar em contato pelo Instagram com ele, conversar com ele, trocar uma ideia. Ele vende o livro, eu acho super legal a postura dele. E, gente, ele carrega uma mala com 70 livros. E ele vai vendendo pelo caminho, ele bota no correio, ele escreve uma dedicatória, ele posta no correio. Olha só o valor disso, entendeu? Ele é muito maravilhoso. Eu tô muito feliz que eu conheci ele, eu tô muito feliz que eu tô compartilhando essa história com vocês aqui, né? Porque esse era o objetivo da Viravolta, ajudar as pessoas a abrir a mente, a enxergar que era possível e acreditar que existem formas de fazer com qualquer orçamento e que isso não vai deixar a viagem ruim, muito pelo contrário, pode deixar a viagem incrível, como ele falou. Segue a gente lá no @Projeto Viravolta, deixa o seu like, deixa um comentário porque ele pode ver, ele vai super ficar feliz de interagir com vocês. Compartilha esse vídeo e ajuda mais pessoas a conhecer essa história maravilhosa do Arthur Lanari. É isso aí. E se tiver alguma dúvida, pode ser que eu não responda na hora, mas pode ter certeza que eu vou responder. Então até o próximo vídeo. Tchau! Valeu!